Hoje vamos acompanhar a parte 2 do anime Reberutsu Karachi Todata. Lembrando que o nome do anime também estará na descrição do vídeo. Continuamos com o protagonista colocando uma barreira ao redor do local onde eles moravam, para que qualquer demônio que entrasse ele percebesse sua presença. Além disso, vemos que o relacionamento desses dois melhorou bastante desde o último vídeo. Já na residência deles, as garotas estavam admirando o título de matadora de dragões, e Balirosa saiu dali com a desculpa de que iria treinar, mas só pela cara dela deu para ver que ela estava muito triste por não ter conseguido esse título também. Repentinamente, alguém chegou perto dela, e era justamente um demônio, dizendo que era conhecido da esposa de Flio, e ele foi interrogado no mesmo instante por ela. Porém, no final, ele apenas pediu para que ela entregasse uma mensagem para Aris, e se apresentou como Gozaru. Quem chegou depois foi justamente o protagonista, que revelou que ela estava falando com o próprio Lorde Demônio em si, deixando a jovem Balirosa completamente desesperada ao ouvir isso. No dia seguinte, ele foi novamente visitá-los em sua residência, e para piorar tudo, Balirosa teve que acompanhar o Lorde na reunião que eles tiveram também. Flio recebeu o convite de se juntar ao exército do Lorde, mas ele recusou a oferta, e não queria escolher um lado específico nessa guerra entre demônios e humanos. O que descobrimos é que o primeiro Lorde foi invocado de outro mundo, e essa guerra já durava mais de 500 anos, e novamente o Lorde chamou nosso protagonista para o seu exército, porém foi recusada a oferta mais uma vez. Apesar de Balirosa aparentar estar calma, mesmo com a presença do Lorde, ela na verdade estava em outro mundo já, somente tinha mantido a postura. Nos dias seguintes, percebemos que a visita do Lorde Demônio naquela residência começou a ser mais frequente, e ele despertou um interesse enorme em Balirosa, mas ela sempre corria quando via que ele estava por ali. Voltando para a cidade, um boato de que o protagonista havia se aliado a um demônio começou a surgir, mas por ser mentira, a primeira princesa disse ao rei que se ele enviasse soldados para prendê-lo ou alguma coisa assim, ele poderia se aliar de uma vez por todas ao Lorde Demônio. Porém, ela foi repreendida por causa de sua bondade, e quem apareceu dessa vez foi justamente o inutilizável do herói, que disse que iria ir pessoalmente até lá. Na residência do protagonista, Riz se mostrou preocupada com ele e perguntou se ele não se aliava aos humanos porque ele estava tendo consideração por ela, mas ele sabia do enorme poder que ele tinha consigo, por isso que ele não pretendia escolher um lado específico para essa guerra. Logo, quem estava atrapalhando eles era justamente a escória do falso herói, que deu apenas a opção de ele aceitar se juntar a eles ou ser deletado da história ali mesmo. Dito isso, no final disso tudo, o protagonista ainda se recusou a tomar um lado na guerra e decidiu se mudar dali. Como todos iriam acompanhá-lo, ele usou sua magia de teletransporte para poder mover não somente as meninas, mas também a casa e as plantações em si para outra parte do mundo. Isso fez o falso herói ficar simplesmente de queixo caído, e quem apareceu depois foi justamente o Lorde Demônio, que ao ver aquilo, ordenou ao seu exército que atacassem imediatamente, por estar tomado pela ira, e como era esperado do falso herói, ele simplesmente fugiu correndo, e agora eles estavam em um lugar bem distante da capital e também dos exércitos do Lorde Demônio. Os ataques do Lorde estavam acabando completamente com os humanos, e eles acharam melhor ativar um feitiço de purificação, já que não podiam contar com o falso herói. O Lorde em si sabia que eles enviariam um feitiço em breve, e deu a ordem para que eles se retirassem dali imediatamente, e logo vemos o feitiço sendo lançado. Chegando em casa, Riz realmente tratava nosso protagonista como seu marido, e ele estava buscando meios de aumentar a renda, e inclusive outras duas deram a ideia de que elas ajudassem com isso também. Porém, Balirosa e a maga acabaram se sentindo inutilizáveis, já que não sabiam fazer nada para ganhar dinheiro, e do lado do reino, os magos que usaram o feitiço estavam com sua mana completamente esgotada. Assim sendo, a primeira princesa assumiu a posição temporariamente e revogou o título do falso herói e o expulsou dali, pois ele correu da batalha quando eles mais precisaram dele. Logo vemos o inseto de antes sendo completamente despejado, mas ele não aceitou isso numa boa e voltamos para nosso protagonista, onde Riz disse que faria de tudo para seu querido marido, deixando o jovem ainda mais apaixonado por ela. Na manhã seguinte, as meninas deram a ideia de eles dois saírem em um encontro para aproveitarem a companhia um do outro, e lá estavam os dois aproveitando o dia juntos. Ele então teve a ideia de dar um presente para sua preciosa companheira, e em certo momento ele optou por escolher um tipo de broche ou algo parecido com isso. Em casa, ela estava admirando seu presente, e até as meninas ficaram com inveja dela, e para piorar, a bela divina dama era sonâmbula, colocando o jovem Flio em um estado de insônia. Na capital, o falso herói estava na sala do tesouro buscando por alguma coisa para poder deletar o protagonista da história, até que em certo momento ele ouviu uma voz suspeita chegando até uma sala onde alguém estava selado. Ao tirar a espada do local, ele liberou quem estava selado ali, e essa era chamada de Ria, um Jin. Eu não sei o que significa, mas é tipo um mago super poderoso ou alguma coisa do tipo. Ela iria conceder a ele 3 desejos por ter libertado ela, e no instante que ele fez seu primeiro pedido, vemos que um tipo de coleira foi colocada nas pessoas do castelo, e imediatamente a princesa reconheceu a gravidade da situação. Esse era um colar de decapitação, e ele iria tirar a vida deles se a maga suprema conseguisse realizar o desejo da pessoa, e isso se
deve desde a antiguidade, quando eles usaram ela para poder derrotar o Lorde Demônio. Porém, muitas vidas foram necessárias para que ela realizasse esse desejo, e quando a Oráculo viu o que eles poderiam fazer, ela disse para a princesa ir atrás do verdadeiro herói, que inclusive já havia sido invocado naquele mundo. Eles sabiam que era justamente o protagonista da história, e como eles não podiam dispersar os exércitos, ela mesma achou melhor ir pessoalmente. Enquanto isso, Flio estava fazendo negócios, e quando Balirosa comentou que fica com um pouco de inveja de Iris, ela disse que o Lorde estava muito interessado nela. Enquanto caminhavam pela cidade, Iris queria sair com seu marido novamente, e claro que ele aceitou, mas essa paz durou só até aquela maga suprema aparecer, e para salvar Flio, quem se sacrificou foi justamente sua querida esposa. Ela estava ali para pagar o verdadeiro herói a mandado do falso herói, e por mais que ela lançasse várias magias no protagonista, ele sempre era protegido. As magias de cura de Flio não estavam funcionando para curar sua amada esposa, e agora ele despertou uma ira que ainda não tínhamos visto nesse anime. Até mesmo Balirosa ficou assustada, e inconscientemente ele ativou uma magia sobre Iris, que fez ela se recuperar, porém ele ainda não tinha percebido isso. Rapidamente ele começou a acabar com a Jean, que tinha feito isso com sua esposa, e ela finalmente percebeu que ele era muito mais poderoso do que ela, e não adiantaria nada ela tentar se defender. Iris, ao despertar, ficou feliz em ver que seu marido estava bravo por culpa dela, e a Jean nunca tinha apanhado tanto na vida pelo visto, e quando ela estava para ser deletada da história, quem o impediu foi justamente a bela donzela. Isso porque ela não queria que ele perdesse sua bondade, e quando ele finalmente percebeu que ela estava ali com ele, um suor sigma quase desceu no canto dos meus olhos nessa cena. Vemos então a jovem princesa na floresta, e repentinamente a coleira desapareceu, nos mostrando que a Jean não conseguiu realizar o desejo, e para piorar a situação, quem foi liberta depois disso foi outra entidade superior. Essa tomou posse da garota que estava com ele, e era conhecida como Damalinas, e a mesma transformou o falso herói em um tipo de quimera depois de ser liberta, e ela estava atrás de apagar a realeza da história pelo visto. O protagonista acabou curando a Jean de antes, e ela descobriu que Flio agora conseguiu usar as habilidades dela, então ele viu tudo o que aconteceu antes. Para não devolver ela ao castelo, Iris deu a ideia de que ela se juntasse a eles, pretendendo justamente usar o poder dela ao favor deles, e já que estava tudo bem para sua esposa, ele estendeu sua mão para ela, dando a escolha de ela segui-lo ou não. Claramente, ela acabou aceitando a oferta dele, e agora ela oficialmente fazia parte do grupo do protagonista, mas ela pediu para que ele não usasse mais a magia de retroceder o tempo, isso porque ele poderia acabar saindo prejudicado ou algo parecido com isso. Ou seja, ela pediu para que deixasse que somente ela usasse esse tipo de magia, pois ela conseguia diminuir os danos ao redor por causa disso, e ele finalmente descobriu que tinha habilidades infinitas. Na residência deles, a jovem Jean colocou o terror nas meninas somente com sua presença, e à noite, o protagonista estava preocupado com algumas coisas, e ainda se desculpou com Balirosa pelo que ela presenciou mais cedo. Ele pretendia descobrir um jeito de usar melhor o seu poder, e Balirosa revela que tudo na vida dela mudou depois que ela passou a morar com ele e com Iris, que inclusive era uma demônio. Em seu quarto em si, a Divina Dama estava com medo de que nosso protagonista retornasse para seu antigo mundo, pois agora ele podia usar magias bem mais complexas. A única coisa que ela pedia era para que ele a levasse junto, pois ela não queria ficar longe de seu marido. Porém, ele não pretendia voltar, e perguntou se ela se tornaria sua esposa de verdade agora. Isso porque ele sentiu que seu mundo foi perdido e seu coração partido ao meio quando ele pensou em ter perdido ela para sempre. E para ela, esse casamento nunca foi de mentira, e ela o via de fato como um marido de verdade. Agora ele não precisava mais esconder sua aparência, mas aquela era sua identidade naquele mundo, e isso era o bastante. E para atrapalhar o casal, quem estava ali era justamente a Jean, que estava ali desde o início observando tudo. Ou seja, a partir de agora a vida desses dois ficaria ainda mais agitada. Se você está gostando de acompanhar esse anime, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho e a continuação dessa obra. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família. Um forte abraço e tamo junto!